Então, fala galera, beleza? Professor Lobão na área para mais uma aula de geografia. Vamos falar das relações exteriores brasileiras. Então, o Brasil no contexto mundial. Essa aula foi elaborada com muito carinho, né? Pegando os principais tópicos que são abordados em provas, né, de vestibulares e concursos públicos. Além, é lógico, do nosso tão querido, famoso e amado Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio. Então, relações internacionais brasileiras. Primeira coisa, pessoal, as relações internacionais do Brasil são fundamentadas no artigo 4º da Constituição Federal de 1988, a nossa Constituição atual. Mas teve várias e várias constituições ao longo da história, né? A última foi de 88, que determina que o relacionamento do Brasil com outros países e também com organismos multilaterais, organizações internacionais, né, os princípios da não intervenção, da autodeterminação dos povos, da cooperação internacional e da solução pacífica de conflitos. Então, na nossa lei federal, na nossa Constituição, né, o Brasil se reserva o direito de não intervir em nenhum país, de respeitar os povos, de cooperar, de ajudar, né, em determinados momentos e de tentar buscar soluções pacíficas para alguns conflitos. Né? Então, é, é esse o formato aí da relação do Brasil com os outros países. Ainda segundo a Constituição Federal de 1988, a política externa é de competência privativa do Poder Executivo Federal, cabendo ao Legislativo Federal as tarefas de aprovação de tratados internacionais e dos embaixadores designados pelo Presidente da República. Então, você vai ter a competência federal e você vai ter a competência dos legisladores que vão é, se relacionar através de acordos internacionais. Então, por exemplo, esse acordo do Mercosul com o Brasil, do Mercosul com a União Europeia, né, no qual o Brasil faz parte do Mercosul, né, passa aí pelo legislativo, mas boa parte da relação é o executivo que tem a competência, né, além dos seus embaixadores, seus chanceleres, que vão estar conversando e relacionando, né, fazendo a chamada diplomacia. Diplomacia é a arte do diálogo, é a arte da conversa, né? Quando a diplomacia falha, nós temos o quê? A guerra, né? Então tem duas formas de você resolver um problema. Ou é pelo amor, ou é pela dor. O amor é a conversa, a dor é a guerra, né? Então, quanto falta amor, quanto falta diplomacia, né, você vai ter conflitos sendo resolvidos à base, né, a gente volta para o tempo das cavernas, né, na porrada. E aí quem tem a melhor arma, né, geralmente ganha. O Ministério das Relações Exteriores, também conhecido como Itamaraty, é o órgão de poder executivo responsável pelo assessoramento do presidente da República na formulação, no desempenho e no acompanhamento das relações do Brasil com outros países e organismos internacionais. Então, quando você fala Itamaraty, é o Ministério das Relações Exteriores. O nosso ministro é o Ernesto Araújo. O atual chanceler brasileiro é o Ernesto Araújo. É ele que é a cara do Brasil para o mundo, além, lógico, do nosso presidente, tá? A atuação do Itamaraty cobre vertente política, comercial, econômica, financeira, cultural e consular. O atual chanceler Ernesto Araújo tem uma visão de mundo muito peculiar, voltada aí a um pensamento, né, de combate a um tal de globalismo. Né? Globalismo seria um grande plano mundial das grandes potências, dos grandes milionários, para poder dominar o mundo através da desvirtuação dos valores da família tradicional cristã, né, e implantar o comunismo no mundo. Né? Então, eles combatem esse globalismo mundial. Aí, mas, de vez em quando, né, é lógico que tem que ser pragmático, tem que ser reservado, né? Eles dão um passo atrás, mas o pensamento deles geralmente é esse, né?
eles seguem a teoria do combate ao globalismo, né? Só que é uma vertente assim que ela está restrita a um gueto, a um nicho, a um grupo, né? A um grupo que está aumentando, mas que é minoritário, né? Um pensamento que não é respeitado por uma grande maioria. E é essa a visão que o Brasil tem lá fora, né? É essa a porta do Brasil lá fora é esse pensamento, né? Você vai ter o discurso do presidente Bolsonaro na ONU, na Assembleia Geral, foi de combate, né, a esse comunismo aí mundial. As prioridades da política externa são estabelecidas pelo presidente da República. Então, o presidente da República que vai ditar a tônica aí de como que o Brasil vai se relacionar. É uma coisa muito importante, né? E porque vai mexer com o comércio, vai mexer com a política, né? Com a circulação de pessoas assim por diante. Anualmente, durante a Assembleia Geral da ONU, né, das Nações Unidas em Nova York, geralmente no mês de setembro, o presidente da República ou o ministro das Relações Exteriores faz um discurso onde são apresentados ou reiterados os temas de maior relevância para o governo brasileiro. Tá? Então, você tem todo ano, em setembro, a Assembleia Geral da ONU, que é uma reunião mundial dos líderes, né? E, por convenção, o Brasil é o país que abre essa Assembleia Geral. Então, geralmente, o presidente ou o chanceler, né? Mas é o presidente, ele faz um discurso de abertura da ONU. Quando a Dilma Rousseff era presidente, ela se tornou a primeira mulher a abrir uma Assembleia Geral da ONU, né? Então, fazendo um discurso em relação às pautas, né, do viés político dela, mais progressista assim por diante, né? Depois, tivemos vários presidentes, né, sempre abrindo aí. A ONU ela foi inaugurada em 1945, então nós temos 75 anos de ONU, né? Aqui algumas imagens aí da Dilma, do Temer e do Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU. Foi no ano passado que o Bolsonaro fez o discurso, né, de combate ao comunismo mundial e ao globalismo. Ao longo das últimas décadas, 2 décadas, o Brasil tem dado ênfase à integração regional, tentando se tornar aí, né, um líder regional, com ações aí de, vamos colocar, de cooperação com países vizinhos, né? Você tem desde, por exemplo, a construção de uma usina chamada Itaipu, que poderia, né, ter sido planejada para ser totalmente no Brasil, mas foi feito na fronteira com o Paraguai, para poder ter influência no Paraguai, ações que você tem em outros países, né, seja nos anos 90 também, quando um grupo de países, um grupo de políticos mais ligados à esquerda, né, criaram um tal de Foro de São Paulo, onde eles faziam uma cooperação, né, de aumentar a influência, né, do país, do Brasil, com outras nações e assim por diante. Então, a integração. E também, né, a questão dos blocos econômicos, né, como o Mercosul, que é um bloco econômico formado pelos países, né, da Bacia Platina, mais a Venezuela, que entrou depois, né, e um bloco político chamado Unasul, que tentativa do Brasil de ter uma maior influência na região. E também negociações do comércio exterior em plano multilateral. O Brasil, então, ele participa ativamente da Organização Mundial do Comércio, inclusive até o atual presidente Roberto Azevedo é um brasileiro, disse que vai sair, né? E você vai ter várias negociações aí, como a rodada de Doha, onde o Brasil teve um certo papel de destaque. Eu não digo protagonismo, mas papel de destaque, né, nesses debates aí comerciais. O Brasil também, né, anseia em participar do Conselho de Segurança da ONU de maneira fixa, permanente, e propõe uma alteração nesse Conselho de Segurança, inclusive até participando de missões da ONU, né, como, por exemplo, a MINUSTAH, que aconteceu no Haiti, para ter esse grau de importância. Expansão brasileira na África, na Ásia, no Caribe, no leste europeu, através aí de empresas, né? A gente vai falar também das multinacionais brasileiras,
ao longo aí do mundo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos aí para a gente poder observar essa política externa brasileira. Primeiro vamos falar do nosso chamado Mercosul, o Mercado Comum do Sul. O Mercado Comum do Sul começou a se formar em 1985, nos governos de Raul Alfonsín, na Argentina, e José Ribamar Sarney, no Brasil. Eu já vi vídeos no YouTube sobre o início do Mercosul e as conversas, negociações e tudo, né? E o Sarney era o presidente no começo da conversa. Já foi nos anos 90 que ele se consolidou, já na época do Collor, né? Para viabilizar o projeto de integração, Brasil e Argentina tiveram que colocar de lado sua tradicional rivalidade, que não é só no futebol, né? Eles também disputam a hegemonia na região e governos militares dos dois países, né, se estranharam e, e não tinham uma simpatia muito bacana, né? Então eles tiveram que deixar de lado essa rivalidade. Os seus projetos hegemônicos na América do Sul, cada um querendo mandar na América do Sul, vigentes na época, para tentar negociar esse Mercosul, essa integração regional. Lembrando que os blocos econômicos, né, eles foram formatados muitos nos anos 80, foram fundados nos anos 90, já um movimento mundial de abertura de mercados através do neoliberalismo, né? Uma tônica aí que começou nos anos 70 no Chile e depois Estados Unidos e Reino Unido, né, com Margaret Thatcher e Ronald Reagan, e com o consenso de Washington nos anos 90, expandiu-se para o mundo todo. Várias reuniões foram realizadas entre os representantes dos dois governos ao longo dos anos seguintes, até que se incorporasse o Paraguai e o Uruguai nas negociações, os quais assinaram o chamado Tratado de Assunção. Então, o acordo que pôs início ao Mercosul foi o Tratado de Assunção. Os fundadores foram Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Tá? Posteriormente, o Tratado da Venezuela. O objetivo inicial era estabelecer uma zona de livre comércio entre os países membros, por meio da eliminação aos poucos gradativa, né, das tarifas alfandegárias e restrições não tarifárias, né, que são formas de você impedir o comércio entre os países sem ser imposto. Você pode fazer aí protecionismo, né, barreiras que não são impostos. Então, inicialmente, o Mercosul tinha como foco criar-se uma zona de livre comércio. O comércio, né, a mercadoria circular facilmente entre os países. E depois avançou-se para um passo superior que, além de eliminar as taxas entre si, eles passaram a cobrar uma tarifa externa comum e o bloco se tornou uma união aduaneira. É um passo seguinte, né? Nesse mapa que eu estou mostrando para vocês observem que tem os países membros, fundadores, né? Vocês têm os que entraram depois que a Venezuela e tem os associados, os convidados, né? Como, por exemplo, a Bolívia. O Brasil e o Mercosul histórico e implantação. O aumento da competição chinesa, apesar de no Mercosul ter uma tarifa externa comum, apesar do Mercosul ter, né, um comércio mais integrado, tem tomado lugar de produtos brasileiros no comércio com o bloco. Né? Então, o Brasil tem perdendo espaço para a China e também tem diminuído o comércio com outros países do Mercosul por causa da China. Né? Então, a China tem uma área de influência muito grande. Esses fatos puseram o Mercosul em xeque. Mas, ainda assim, o Brasil atualmente é responsável por 70% do comércio exterior do Mercosul, segundo o Banco Mundial. Então, o Brasil é o país mais populoso, a população já ultrapassou 210 milhões, né, atualizando aí a atualização dessa semana, um PIB na casa dos trilhões de dólares, e o Brasil, então, é o grande país dominante aí do Mercosul, a grande potência. Né? E o Mercosul, recentemente, tentando fazer um acordo com a União Europeia. Né? Depois de 20 anos de negociações, eles firmaram ano passado um acordo, né, ligando o Mercosul com a União Europeia, integrando 750 milhões de consumidores.
né? Só que esse ano, já no ano passado, já começou a desandar as coisas, né? Porque esse acordo que foi assinado, que foi dado como histórico, que foi revolucionário, queria ajudar bastante o Brasil, depois deu para trás, porque o Brasil, se nas relações exteriores, né, passou a ter complicações com países europeus, tá? Então, de lá para cá, o Brasil se tornou alvo constante de críticas internacionais que miram principalmente a questão ambiental do governo Bolsonaro. Aí vai ter outro ministro, né, que vai ser determinante nesse processo, que é o ministro do Meio Ambiente, que infelizmente, né, tem um pensamento mais pró-desenvolvimento econômico e não preservação ambiental, sendo que você pode fazer, aliás, duas coisas, né? Então, teve vários casos, como as queimadas da Amazônia, né, como relações aí de incentivo, né, ao desmatamento, que queimou o filme do Brasil, e esse acordo do Mercosul com a União Europeia está desandado, infelizmente, né? Unasul, União das Nações Sul-Americanas, outro projeto de integração regional sul-americano, né, foi fundado em 1º de julho de 2010. Na época tinha o Néstor Kirchner, né, o marido da Cristina Kirchner, ele foi o primeiro presidente da Unasul. Foi fundado dentro das ideias de integração sul-americana multissetorial, conjugando as duas uniões aduaneiras regionais, que é o Mercado Comum Europeu, o Mercosul, e a Comunidade Andina, a CAN. Então, uma integração entre esses dois grupos aí, né, para fortalecer o mercado regional diante da globalização. No entanto, alguns autores destacam que, representando o Brasil, cerca de 50% do território, o Brasil tem metade do território, da população e do PIB, né? O projeto também pode ser interpretado como uma culminação de uma iniciativa diplomática brasileira de longa data. O Brasil querendo que dominar a região, sendo um grande líder regional, o que desagradou tanto China como Estados Unidos, né, que tem olho na região. O Brasil com aspirações aí de ter uma força regional, como assim, né? Então, olha só, a falta de consenso na escolha do secretário-geral da organização, por exemplo, fez com que a Unasul ficasse paralisada e 6 países membros decidiram em 2018 suspender por tempo indeterminado a participação nas reuniões do bloco. Então, a Unasul começou, mas já, né, fragmentou, já perdeu grande relevância aí devido a divergências, né? Você tem mudanças políticas nos governos da América do Sul, teve uma onda mais à esquerda, né, nos anos 2000, 2010, e houve uma mudança, uma ruptura aí de governos 2010, 2020. Então, a partir desse momento, vários países anunciaram sua saída definitiva. Colômbia foi em agosto de 2018, Equador em março de 2019, Argentina, Brasil, Chile e Paraguai em abril de 2019 e Uruguai em março desse ano. Em 2019, com o objetivo de contrapor o Unasul, presidentes de 8 países da América do Sul criaram o ProSul. Sendo em abril do mesmo ano, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro formalizou a saída do Brasil da Unasul em abril de 2019, junto com os presidentes da Argentina, Chile e Paraguai. Então, esse projeto de integração, né, naufragou. Outra coisa que eu quero falar para vocês em relação do Brasil com o mundo é na Organização Mundial do Comércio e as rodadas de negociações, como, por exemplo, a rodada de Doha. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial, ao lado dos aliados, garantiu uma participação, ainda que periférica, na reconstrução econômica mundial pós-guerra, sendo o Brasil um membro fundador do GATT, do Acordo Comercial de Tarifas, né, Gerais. Então, o GATT, pessoal, foi o primeiro projeto de integração econômica mundial pós-Segunda Guerra. Pós-Segunda Guerra, né? O GATT ele não conseguiu ter relevância, ter força, porque ele foi muito focado mesmo em priorizar os países desenvolvidos, né? Vai até aumentando um abismo entre ricos e pobres.
Então, as negociações de maior significância e importância se davam quase que exclusivamente entre os países envolvidos, e as concessões praticadas entre eles marginalizavam mais ainda os países subdesenvolvidos. Então, foi um acordo econômico mundial que tinha um forte apelo a ajudar os países desenvolvidos e, consequentemente, né, aumentar esse abismo entre ricos e pobres. E é lógico, né, que o mundo subdesenvolvido, por mais que tenha menos relevância, se chiou, né, com isso. E o GATT, né, ele foi substituído em 1986 através da rodada de Uruguai, né, quando criou-se a OMC, né, World Trade Organization, em inglês, WTO, mas para a gente OMC. Então, a OMC substituiu o GATT, né, e o Brasil um papel aí de relevância, né? Então, devido ao sucesso do Brasil nas demandas apresentadas no órgão de controvérsia da OMC, que serão abordadas mais adiante, bem como a sua participação no G20, o Brasil ganhou maior credibilidade e relevância internacional. Então, aquele G7, né, G8, que são os países mais ricos, ampliou-se para G20, pegando os países emergentes, e o Brasil tendo um papel de destaque, de importância, né? Então, dando credibilidade e nas relações comerciais internacionais. Atualmente, dado o sucesso do G20 e nos conflitos apresentados na OMC, o Brasil se encontra numa posição favorável no plano internacional, no sentido que sua opinião se tornou mais relevante com a elaboração de acordos de âmbito na OMC. E em dezembro de 2012, o chanceler brasileiro Roberto Azevedo foi eleito diretor-geral do órgão. Tá? Então, o atual presidente que está saindo agora foi o Roberto Azevedo. E aí você vai ter várias rodadas de negociações. A mais famosa é a rodada de Doha, que tentou estabelecer parâmetros no comércio mundial, mas sempre pega aquele problema dos países ricos, né, que querem manter os seus privilégios, né, e a sua força através de partes como, por exemplo, dumping, subsídios, protecionismos, né? E o Brasil, entre os países subdesenvolvidos, é o que lidera em vários aspectos, inclusive até participou de disputas com a União Europeia, com a China e com os Estados Unidos, né? Com o Canadá também vencendo, né, essas negociações. Tá? Então, olha só, controvérsias do Brasil na OMC. As sucessivas vitórias do Brasil em face aos países desenvolvidos, principalmente contra os Estados Unidos e a Comunidade Econômica Europeia, foram lhe garantindo cada vez mais credibilidade e conferindo maior peso das suas opiniões. Tem alguns casos interessantes aí. Brasil versus Canadá, você vai ter a empresa Bombardier e a empresa Embraer disputando, né, a venda de jatos. A Bombardier é líder mundial, tinha quase que um monopólio, e a Embraer entrou nesse processo, e o Canadá processou o Brasil na OMC porque um, um programa do governo federal chamado PROEX, de apoio, né, de fomento às exportações, favorecia e ajudava a Embraer a conseguir ter mais êxito no mercado mundial, inclusive até vencendo concorrências com a Bombardier. Então, o Canadá falou só, de acordo com a OMC, um governo não pode criar programas que vão facilitar a exportação, porque você vai me prejudicar, né? E aí houve esse embate, né? Obrigado, Rafael, eu vou falar depois da França. Houve esse embate, e aí o Brasil pegou e estava na posição mais de defesa e resolveu atacar também. E mostrou, peraí, você está falando que o PROEX, né, que é esse programa de exportação brasileiro, ele viola às vezes a OMC, mas também há programas canadenses que violam também. Tem pelo menos 2 programas canadenses que fazem a mesma coisa, né? E aí nessa disputa, né, tanto o Brasil como o Canadá estavam errados, mas acabou que o Canadá não conseguiu,
né, essa apelação aí. Em relação aos Estados Unidos e à União Europeia, né, algodão e açúcar, você vai ter os chamados subsídios agrícolas, né, que também violam as leis da OMC. Esses países praticam subsídios. O Brasil apelou contra a União Europeia e contra os Estados Unidos, né, venceu e a OMC mandou os Estados Unidos fazer compensações, por exemplo, ao Brasil. Não foi feito, o Brasil apelou de novo. Então, assim, o Brasil conseguiu, através de um corpo de vários advogados e disputas, né, mostrar que você tem os países desenvolvidos, eles usam de práticas aí que não são tarifas, mas que priorizam seu governo. Quer dizer, é aquele negócio, eles conseguem alcançar o nosso mercado, né, mas a gente não consegue alcançar o mercado dele. Então, eles fazem uma relação aí de uma trapaça, né? Porque se você está na OMC, você tem que concordar com as regras, né? E se você violar as regras, você está trapaceando esse processo. Em relação à França, na OMC, foi um dos problemas do governo Bolsonaro, né? Você tem também Noruega, você tem também Finlândia, né? Outros países aí que se recusaram a assinar, a negociar com o Brasil naquele acordo Mercosul-União Europeia por conta da questão ambiental, né? Então, isso é uma coisa que pegou bastante, né? E o acordo que foi assinado no ano passado, né, que entraria, que faltava alguns ajustes, né, ele ficou emperrado, paralisado por conta disso, né, por conta dessa disputa, né, dessa queda de braço. Infelizmente, pessoal, né, por mais que você tenha vamos colocar assim, um pensamento muito firme num propósito, quando você está falando de mercado internacional, você tem que ser mais pragmático, né? Pragmático é negociar com o inimigo, é conversar, né? Você não pode chutar o balde, né? Você não pode. É que nem, por exemplo, é como você se relaciona com a sua sogra. Você tem que aguentar a velha lá, né? Porque você quer a namorada ou o namorado, você tem que segurar o rojão. Você não pode falar o que você pensa, você não pode agir. A mesma coisa que você faz, por exemplo, com o seu patrão, ou então você faz com alguém que, né, tem um cargo de importância. Em relação ao comércio internacional também é isso, né? Você não pode pegar e romper e brigar e mostrar é, um pensamento ideológico, né? Colocar a ideologia à frente das negociações, porque isso pode ser prejudicial, né? A diplomacia leva a gente a ser mais, vamos colocar assim, mais calmo nas negociações. E quem não tem esse jogo de cintura, não tem esse tipo de negociação, fica para trás, né? E é o que acontece no Brasil atualmente. É, os governos, por exemplo, da ditadura militar, eles eram muito mais pragmáticos do que, né, o atual governo e fazer negociações muito mais voltadas para o Brasil, mesmo, né, tendo aqui o auge da Guerra Fria e aquela disputa ideológica muito forte, né? Então, a gente tem que pegar e pensar um pouquinho nisso, né? Para você ser um diplomata, você tem que ter jogo de cintura e saber negociar, né? É a arte da conversa, é a arte do diálogo. A mesma coisa da política. Já viu quando o político você aperta ele, ele pega e sai esquivando e tudo, né? É mais ou menos assim. Você não pode pegar e ser tão firme, né? Hoje em dia o pessoal está achando muito legal, porque o mundo está separado em bolhas, a pessoa falar só para o seu público e esquecer a coletividade. Mas a democracia não é isso. A democracia é falar com todo mundo, né? Até quem pensa diferente e respeitar essas minorias, né? Então, no caso, por exemplo, no governo brasileiro, se não tivesse diálogo, esse pragmatismo melhor, infelizmente vai ter problemas, né? E eu vou encerrar aqui a primeira parte, porque tem um tempo aí se esgotando, e vou iniciar para a segunda parte. Então, deixa eu fechar aqui. E aí, vamos começar logo depois da segunda parte.